A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 28 anos, e hoje venho compartilhar um testemunho que só Deus poderia escrever. Não é fácil falar sobre isso, mas se a minha história puder alertar ou consolar algum irmão ou irmã que esteja passando por algo parecido, então valerá a pena. Eu fui criada na obra da piedade desde pequena. Meus pais são servos fiéis, e desde cedo aprendi a amar a Deus e a respeitar os princípios da Irmandade. Sempre fui uma moça quietinha, nunca dei trabalho para ninguém. Quando cheguei aos 20 anos, o irmão da comum pediu a palavra para mim. Ele era um rapaz sério, trabalhador, e todos na Irmandade falavam bem dele. Meus pais oraram, pediram direção a Deus, e depois de muito jejuar, aceitaram. Eu também orei muito. Pedi a Deus, Senhor, se não for da tua vontade, não deixes isso acontecer. Mas tudo parecia certo. O noivado foi anunciado, e eu me preparei para o casamento com o coração cheio de gratidão. Nunca tive nenhum namorado antes, nunca me relacionei com ninguém. Guardei minha pureza até o dia do meu casamento, como a palavra ensina. O dia chegou, e eu entrei na vida de casada com muita esperança. Mas, irmãos, logo nas primeiras semanas comecei a sentir algo muito errado no meu corpo. Fraqueza, febre, dores que não passavam. Fui ao médico e depois de muitos exames, o resultado veio como um golpe. Eu estava com HIV. Eu não entendia nada. Como? Eu nunca tinha me relacionado com ninguém antes do casamento. Meu marido, quando soube, ficou pálido. Ele tentou me consolar. Disse que ia me apoiar, mas eu via nos olhos dele que algo não estava certo. Uma noite, depois de muito chorar, perguntei a ele: "Você sabe de algo que eu não sei? Por que isso aconteceu comigo?" Ele baixou a cabeça e confessou. Disse que anos antes, quando ainda era solteiro, tinha se envolvido com pessoas de fora da Irmandade, que tinha tido relações com mulheres que não viviam na santidade, e que por causa disso havia contraído a doença. Mas ele escondeu. Escondeu de mim, escondeu dos meus pais, escondeu da Irmandade. Casou-se comigo sabendo que poderia me contaminar. Irmãos, eu não sei como não desmaiei na hora. Foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Eu me senti traída, suja, enganada. Como um servo de Deus poderia fazer uma coisa dessas? Como poderia colocar a vida de uma irmã em risco dessa maneira? Mas foi ali, no meu desespero, que Deus me segurou. Eu me lembro de ter caído de joelhos e chorado como nunca. Senhor, por quê? O que eu fiz para merecer isso? E foi então que uma paz estranha encheu meu coração. Não era uma paz de conformismo, não. Era uma paz de que Deus estava no controle. No dia seguinte, contei tudo para os meus pais. Eles ficaram arrasados, mas não me julgaram. Me abraçaram, oraram comigo e me levaram de volta para casa. Meu marido, depois de tudo isso, se afastou. Não quis mais saber de tratamento, não quis mais saber de mim. Hoje não sei nem onde ele está. Mas Deus, irmãos, Deus não me abandonou. Ele me deu forças para enfrentar a doença. Hoje, graças a Ele, faço tratamento e minha saúde está estável. Não foi fácil aceitar, não foi fácil perdoar, mas Deus tem me sustentado. Eu poderia ter me revoltado. Poderia ter me afastado da obra, poderia ter culpado a Deus. Mas não, eu escolhi me apegar a Ele. Porque se não fosse pela misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui hoje. Hoje, eu digo a vocês, Deus vê tudo. Ele vê o que está escondido, Ele conhece o coração de cada um. Não adianta esconder, não adianta mentir. Cedo ou tarde, a verdade vem à tona. E para as irmãs que estão prestes a se casar, orem muito. Peçam direção a Deus. Não se deixem levar só pelas aparências. E acima de tudo, confiem em Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Busque ajuda, fale com seus pais, com os anciãos. Deus não quer que vivamos no engano. Que este testemunho seja para a glória de Deus, que nunca nos deixa sozinhos. Deus abençoe a todos. Se precisar de oração, comente aqui. Vamos levar esta mensagem adiante para que mais irmãos sejam alertados e libertos. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que mesmo quando a gente acha que está tudo perdido, Deus está trabalhando nos bastidores. Porque depois de tudo isso eu ainda tinha uma pergunta no coração. Senhor, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Não era revolta, não. Era só um pedido de entendimento, porque a gente, como seres humanos, sempre quer saber o porquê das coisas. E foi numa noite de oração, depois de muito chorar, que Deus me deu uma paz que não dá para explicar. Não foi um sonho, não foi uma voz, foi só uma certeza no coração. Filha, tudo isso foi para te aproximar de mim. Porque, irmãos, antes dessa prova, eu era daquelas que ia à comum, cumpria os horários, mas meu coração não estava tão perto de Deus assim. Eu confiava, mas não dependia totalmente dele.
Eu orava, mas não buscava intimidade. E foi na dor, foi no vale, que eu aprendi a me ajoelhar de verdade. E hoje, eu posso dizer, valeu a pena. Porque hoje eu tenho um relacionamento com Deus que eu não tinha antes. Hoje eu sei o que é confiar quando não se enxerga saída. Hoje eu sei o que é sentir a mão dele me segurando quando tudo parece desabar. Mas, irmãos, eu não vou mentir, tem dias que ainda dói. Tem dias que eu lembro de tudo que passei e as lágrimas vêm. Mas eu já não choro mais de desespero, não. Agora eu choro de gratidão, porque Deus me tirou de um poço que eu nem sabia que estava afundando. Ele me livrou de um casamento que, se continuasse, ia me destruir por dentro. Porque às vezes a gente acha que tá tudo bem, mas Deus vê o que a gente não vê. Ele sabe o fim desde o princípio. E foi por isso que, depois de um tempo, eu decidi compartilhar esse testemunho. Não por mim, não por vingança, não por querer expor ninguém. Mas porque eu sei que tem muitas irmãs aí, moças, jovens, até mesmo mulheres mais velhas, que estão passando por coisas parecidas e têm medo de falar. Têm medo de serem julgadas, de serem mal faladas, de acharem que vão manchar o nome da família. Mas, irmãs, se tem uma coisa que eu aprendi é que o silêncio não protege, o silêncio só alimenta a mentira. Eu poderia ter ficado calada. Poderia ter engolido tudo, como eu engoli por tanto tempo. Mas Deus não quer que a gente viva assim. Ele quer que a gente viva na verdade, mesmo que doa. Porque só a verdade nos libera. E hoje eu tô livre. Não livre de dor, não livre de lembranças, mas livre da mentira, livre do engano, livre daquilo que me prendia. E eu quero dizer para vocês que, se você tá passando por uma situação assim, fale. Fale com seus pais, fale com os anciãos, fale com uma irmã de confiança. Não carregue sozinha. Porque o inimigo adora quando a gente fica calado, quando a gente esconde as coisas, quando a gente acha que vai resolver tudo sozinho. Mas Deus não trabalha assim. Ele trabalha na luz, na verdade, na comunhão dos santos. E eu também quero falar para vocês, irmãos, que estão ouvindo isso, não julguem. Não julguem a irmã que está passando por isso, não julguem o irmão que caiu, não julguem a família que está sofrendo. Porque só Deus conhece o coração de cada um. A gente não sabe o que levou aquela pessoa a fazer o que fez. A gente não sabe as batalhas que ela está enfrentando. Então, em vez de julgar, ore. Em vez de apontar o dedo, estenda a mão. Porque foi assim que Deus fez comigo. Quando eu mais precisei, Ele estendeu a mão e me levantou. E hoje eu posso dizer que, mesmo com todas as cicatrizes, eu tô de pé. E não tô de pé por minha força, não. Tô de pé porque Deus me segurou. Tô de pé porque a Irmandade me abraçou. Tô de pé porque a minha família não me deixou cair. E para finalizar, eu quero deixar uma palavra para vocês, moças, que estão prestes a se casar. Não se apresse. Não deixe que a emoção fale mais alto que a razão. Não deixe que o desejo de ter uma família te faça ignorar os sinais. Ore, peça direção. Converse com seus pais. Porque casamento não é brincadeira, não é coisa para se decidir de qualquer jeito. Casamento é para a vida toda, é uma aliança diante de Deus, e Ele não brinca com isso. E se mesmo assim você já está casada e está passando por dificuldades, não desista. Ore, busque a Deus. Fale com seu marido, com sua esposa. Não deixe que o inimigo destrua o que Deus uniu. Mas se for o caso de um pecado grave, de uma traição, de algo que está te destruindo por dentro, busque ajuda. Não fique sozinha. Porque Deus não quer que a gente viva no sofrimento. Ele quer que a gente viva na verdade, na paz, na santidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, que Ele console os que estão tristes, que Ele livre os que estão presos. E que, acima de tudo, a gente possa confiar em Ele em todas as coisas, porque só Ele sabe o que é melhor para nós. Se você precisar de oração, deixe aqui nos comentários. Se você quiser compartilhar seu testemunho, também pode deixar. Vamos orar uns pelos outros, vamos nos fortalecer na fé, porque juntos, na comunhão dos santos, a gente é mais forte. Deus abençoe a todos. A paz de Deus, irmãos. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava até não ter mais lágrimas, teve dia que eu me sentia tão sozinha que parecia que ninguém no mundo entendia minha dor. Mas Deus, na sua misericórdia, nunca me abandonou. Ele foi colocando pessoas no meu caminho. Irmãos que oravam por mim, irmãs que me davam um abraço apertado e diziam: segura na mão de Deus que Ele não vai te soltar. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me acolheram de volta como se nada tivesse acontecido. Minha mãe, com aquela sabedoria que só quem viveu muito na fé tem, me dizia: filha, o que o inimigo quis usar para te destruir, Deus vai transformar em bênção. Você vai ver. E eu no começo não entendia como. Como é que uma dor tão grande podia virar bênção?
Como é que uma traição, uma decepção tão funda podia servir para algo bom? Mas, aos poucos, Deus foi me mostrando. Foi numa dessas noites de oração, quando eu já estava mais calma, que uma irmã mais velha da comum me chamou para conversar. Ela tinha passado por algo parecido anos atrás e me falou: Júlia, Deus não tira a dor da gente como num passe de mágica, mas Ele dá força para a gente suportar. E mais, Ele usa a nossa história para abençoar outros. Foi aí que eu comecei a entender que talvez o que eu tinha passado não fosse só para mim. Talvez fosse para eu poder estender a mão para outra irmã que estivesse sofrendo igual eu sofri. E foi assim que, depois de muito orar e pedir direção, eu comecei a participar mais ativamente na comum. Não para me exibir, não para falar da minha dor, mas para servir. Porque quando a gente está quebrado, é que a gente entende de verdade o que é ser restaurado. Comecei a ajudar nas reuniões das moças, a visitar irmãs que estavam doentes, a orar com quem precisava de um ombro para chorar. E irmãos, não tem coisa melhor do que ver Deus usando a gente, mesmo com todas as nossas cicatrizes. Claro que não foi do dia para a noite. Teve dia que a memória doía, que eu via um casal feliz e sentia um aperto no coração. Mas Deus, na sua fidelidade, foi sarando essas feridas. E hoje, quando olho para trás, vejo que Ele esteve comigo em cada passo. Até naquele momento em que eu achei que não ia aguentar, Ele estava lá, segurando minha mão. E para quem está passando por algo parecido, eu quero dizer: não desista. Não deixe que o inimigo te convença de que você não tem mais jeito, que sua vida acabou. Deus é especialista em fazer o impossível. Ele pode restaurar o que foi quebrado, pode dar esperança onde só tinha desespero. Mas para isso, a gente precisa confiar em Ele de verdade. Não só quando tá tudo bem, mas especialmente quando tá tudo ruim. Lembro que uma vez, numa pregação, o irmão que estava dirigindo falou algo que marcou meu coração. Deus não tira a prova, mas Ele entra na prova com a gente. E é isso, irmãos. Deus não prometeu que a gente não ia passar por lutas, mas Ele prometeu que nunca ia nos deixar sozinhos. E isso faz toda a diferença. Hoje eu posso dizer que sou uma mulher diferente. Não porque as cicatrizes sumiram, algumas ainda doem, sim, mas porque Deus me ensinou a viver com elas de uma forma que não me paralisa mais. Ele me ensinou que a dor pode ser um caminho para a gente conhecer mais dele, para a gente depender mais dele. E isso, irmãos, é uma bênção que ninguém pode tirar da gente. Então, se você está lendo isso e está com o coração partido, se está se sentindo sozinho, se está achando que não tem mais saída, eu quero te dizer: olha para cima. Busca a Deus de todo o teu coração. Ele vai te ouvir. Pode demorar, pode doer, mas Ele vai te responder. Porque Ele é bom, e a bondade dele dura para sempre. E para finalizar, eu quero deixar um versículo que me sustentou nos piores momentos, que é Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Deus não está longe de você. Ele está perto. Ele está te vendo. Ele está te ouvindo. Só não desista dele. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele fortaleça os casamentos, restaure as famílias, cure as feridas e encha o coração de cada irmão e cada irmã de paz. E que a gente possa cada dia mais viver para a glória dele, porque só Ele é digno. Se você quiser que eu ore por você, é só deixar aqui nos comentários. Se você tem um testemunho de restauração, compartilha também, porque a fé de um pode fortalecer a fé de outro. E não esquece, Deus não desiste da gente. Então a gente também não pode desistir dele. A paz de Deus, irmãos. Que Ele nos guarde e nos abençoe sempre. Amém. E foi assim, irmãos, que Deus começou a me mostrar que a minha história não tinha acabado ali. Porque quando a gente pensa que tá tudo perdido, que não tem mais jeito, é justamente aí que o Senhor age. Ele não deixa a gente no chão. Ele levanta. Ele restaura. Ele faz novo. Eu voltei para casa dos meus pais com o coração em pedaços, mas com uma certeza. Deus tinha me tirado dali por um motivo. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava até não ter mais lágrimas, que eu me perguntava: por que comigo, Senhor? O que eu fiz de errado? Mas a cada manhã, quando eu abria a Bíblia, parecia que Deus falava direto comigo. Era como se Ele dissesse: filha, confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. Meus pais, mesmo com a dor deles de ver a filha sofrendo, nunca me pressionaram. Eles só oravam. Meu pai, todo dia antes do café, colocava a mão na minha cabeça e pedia: Senhor, dá força para essa menina. Mostra o caminho para ela. Não deixe ela se perder. E minha mãe, coitada, ela nem conseguia falar muito, só me abraçava e chorava comigo. Mas aquele silêncio dela falava mais que 1000 palavras. Era como se ela dissesse: eu tô aqui. Você não tá sozinha. E foi numa dessas noites, depois de muito chorar, que eu tive outro sonho. Dessa vez não era o varão dourado não.
Era como se eu tivesse num lugar escuro, bem escuro, e de repente uma luz foi abrindo caminho na minha frente. E eu ouvia uma voz bem suave, mas firme dizendo, anda, não tenha medo. Eu acordei com aquele anda martelando na minha cabeça. E foi aí que eu entendi, Deus não queria que eu ficasse parada no passado. Ele queria que eu seguisse em frente. Claro que não foi do dia para a noite. Teve dia que a saudade doía, que eu pensava no que poderia ter sido e não foi. Teve dia que a vergonha apertava, que eu me sentia envergonhada de ter falhado no meu casamento. Mas aí eu lembrava das palavras do irmão que pregava na comum. O diabo quer que a gente fique olhando para trás, para a gente não ver a bênção que Deus está preparando na frente. E era verdade. Cada vez que eu olhava para trás, eu tropeçava. Mas quando eu olhava para frente, mesmo que fosse com medo, Deus ia abrindo as portas. Um dia, minha irmã me chamou para ir numa reunião de moças na comum. Eu não queria ir, não. Tava sem ânimo, sem vontade de ver ninguém. Mas ela insistiu, vem Júlia. Faz bem para você. A gente não foi feito para ficar sozinho. E eu fui. Não falei nada, só fiquei sentada no canto, ouvindo os testemunhos das outras irmãs. E sabe o que aconteceu? Uma moça que eu nem conhecia direito se levantou e disse, eu também passei por uma separação. Pensei que não ia superar, mas Deus me segurou. Hoje eu tô aqui, firme na fé. E sei que Ele tem um propósito para minha vida. Aquilo me tocou tão fundo que eu comecei a chorar. Não era choro de dor não, irmãos. Era choro de alívio. Porque eu vi que não era só eu. Que tinha outras pessoas que tinham passado por coisa parecida e Deus tinha restaurado. Depois da reunião, essa moça veio até mim e me abraçou. Ela não sabia da minha história, mas ela falou, irmã, Deus tem um plano para você. Não desista. Aquilo foi como um bálsamo no meu coração. Porque às vezes a gente precisa ouvir de alguém que já passou pelo fogo que a gente também vai passar. E assim, aos pouquinhos, Deus foi me curando. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi real. Eu comecei a ajudar minha mãe nas tarefas de casa, a participar mais das reuniões, a orar com as irmãs. E um dia, sem eu esperar, eu senti uma paz que eu não sentia faz tempo. Não era mais aquela ansiedade, aquele medo do futuro. Era uma certeza que mesmo sem saber o que vinha pela frente, Deus estava no controle. Hoje, irmãos, eu posso dizer que Deus não só me tirou daquela situação, como Ele me deu uma vida nova. Não tô dizendo que é fácil não. Tem dia que a memória ainda dói. Tem dia que eu ainda me pergunto, por quê? Mas eu aprendi uma coisa, a gente não precisa ter todas as respostas. A gente só precisa confiar que tem. E se você tá lendo isso hoje e tá passando por uma luta, se tá se sentindo sozinho, se tá achando que não tem mais jeito, eu quero te dizer, Deus não terminou com você. Ele tá trabalhando, mesmo que você não veja. Ele tá preparando a sua restauração, mesmo que você não sinta. Só não solta a mão dele. Porque quando a gente segura firme, ele não deixa a gente cair. E para encerrar, eu quero deixar mais um versículo que tem sido a minha âncora. Jeremias 29:11, que diz, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem um plano para você. Pode ser que hoje você não enxergue, pode ser que hoje doa, mas Ele não mente. Ele cumpre o que promete. Então, irmão, irmã, levanta a cabeça, seca as lágrimas, e segue em frente. Porque a sua história não acabou aqui. Deus ainda vai escrever capítulos novos na sua vida. Capítulos de vitória, de restauração, de paz. Só confia. E se você quiser que eu ore por você, é só deixar aqui nos comentários. Se você tem um testemunho de como Deus te restaurou, compartilha também porque a fé de um fortalece a do outro. E não esquece, Deus não desiste da gente. Então a gente também não pode desistir dele. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele encha o seu coração de paz, a sua casa de alegria e a sua vida de propósito. Porque só Ele é digno de toda a glória, toda a honra e todo o nosso louvor. A paz de Deus, irmãos. Que Ele nos guarde e nos abençoe sempre. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que às vezes, Deus permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Porque foi ali, naquele momento de dor, que eu aprendi a depender só dele. Não dos homens, não das aparências, não das promessas vazias. Só de Deus. Porque só Ele conhece o fim desde o princípio. Só Ele sabe o que é melhor pra gente, mesmo quando a gente não entende. E hoje, depois de tudo isso, eu posso dizer com toda certeza, Deus não só me tirou daquela situação, como me deu uma vida nova. Uma vida de paz, de propósito, de restauração. Porque, irmãos, a gente pode até pensar que o inimigo venceu, que o pecado prevaleceu, que a traição destruiu tudo. Mas Deus é maior.
Ele é o Deus que restaura o que o gafanhoto comeu, Joel 2:25. Ele é o Deus que transforma cinzas em beleza, Isaías 61:3. E foi isso que ele fez na minha vida. Hoje eu tenho um ministério na obra da piedade, ajudando outras irmãs que passaram por situações parecidas. Não como conselheira, não como alguém que sabe tudo, mas como uma irmã que entende a dor, que já chorou as mesmas lágrimas e que pode dizer: irmã, eu sei que dói, mas Deus não te abandonou. Ele está contigo, mesmo que você não sinta. E tem mais uma coisa que eu aprendi, irmãos: o perdão não é opcional. Não é porque a gente quer ou não quer, é porque Cristo nos perdoou primeiro. Eu confesso que no começo eu não queria nem ouvir falar naquele homem. Cada vez que eu lembrava do que ele fez, era como se o coração fosse rasgado de novo. Mas Deus, na sua misericórdia, me mostrou que ódio só gera ódio, e que amargura só envenena a gente por dentro. Então eu orei. Orei até não doer mais. Orei até sentir paz. Não foi fácil, não foi rápido, mas Deus me deu forças. E hoje, quando eu vejo ele na reunião, eu não sinto mais raiva. Eu sinto pena. Porque ele perdeu a bênção de ter uma família, de ter uma esposa que o amava, de ter a paz de Deus. Ele trocou tudo isso por momentos de prazer que não valeram nada. E isso me faz lembrar de Esaú, que trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Gênesis 25:34. Às vezes a gente faz a mesma coisa, trocamos coisas eternas por coisas passageiras. Mas Deus, na sua bondade, ainda dá uma chance. Ainda estende a mão. E para vocês que estão lendo isso e pensam: mas e se eu também falhei? E se eu também errei? Irmão, irmã, Deus não te condena. Ele te chama para perto dele. O Salmo 103:12 diz que quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Então, se você caiu, levanta. Se você errou, pede perdão. Porque Deus não quer a sua condenação, Ele quer a sua restauração. E para fechar, eu quero contar uma coisa que aconteceu esses dias. Eu estava na reunião de irmãs e uma moça jovem recém-casada veio até mim chorando. Ela disse: irmã, eu tô com medo. Meu marido tá diferente, tá saindo muito, tá escondendo o celular. Eu não sei o que fazer. Eu olhei nos olhos dela e falei: irmã, não vai atrás de provas. Vai atrás de Deus. Ora, jejuar. Pede que ele te mostre a verdade. E se for para você descobrir algo ruim, que seja pela mão dele, não pela sua. Porque só Deus pode te dar força para enfrentar. E sabe o que aconteceu? Uma semana depois, ela voltou e disse: irmã, eu orei como você falou. E Deus me deu paz. Não foi o que eu queria ouvir, mas foi o que eu precisava. Agora eu sei o que fazer. Isso, irmãos, é Deus agindo. Não é a gente, não é a nossa sabedoria. É Ele, que conhece todas as coisas e que nunca nos deixa sem resposta. Então, se você está passando por algo parecido, não desista de orar. Não desista de buscar a Deus. Porque Ele ouve, Ele vê, e no tempo certo, Ele age. Pode ser que hoje você não veja saída. Pode ser que hoje a dor esteja te cegando. Mas Deus está no controle. E Ele vai te tirar dessa situação de uma forma que só Ele pode fazer. E para vocês que estão bem, que estão firmados na fé, eu peço: não julguem. Não olhem pro irmão que caiu com desprezo. Ajudem, orem, estendam a mão. Porque ninguém é melhor que ninguém. Todos nós precisamos da graça de Deus, todos os dias. Então, irmãos, é isso. Esse é o meu testemunho. Não é um testemunho de vitória própria, mas de vitória de Deus na minha vida. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele encha o seu coração de paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Que Ele restaure o que foi quebrado, sarar o que foi ferido e dar esperança onde só havia desespero. E não esquece, Deus não desiste de você. Então não desista dele. A paz de Deus, irmãos. Que Ele nos guarde na sua santa presença. Amém. Chamado final, estilo CCB. Se esse testemunho tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários. Se você precisa de oração, escreva aqui que eu e outras irmãs vamos orar por você. E não guarda isso só para você não, compartilha, porque você nunca sabe quem precisa ouvir essa palavra hoje. Deus te abençoe. E antes de eu terminar, irmãos, eu quero contar mais um detalhe que eu ainda não tinha falado, porque às vezes a gente acha que as coisas são só para nós, mas não é. Deus permite que a gente passe por certas provas para que depois a gente possa estender a mão para alguém que está no mesmo caminho escuro. Quando eu voltei para a casa dos meus pais, depois de tudo que aconteceu, eu pensava que nunca mais ia conseguir confiar em ninguém. Não só num homem, mas até nas pessoas da Irmandade. Porque, irmãos, quando a gente passa por uma decepção daquelas,
Parece que o mundo todo vira contra a gente. Eu olhava para as irmãs na comum e pensava, será que elas sabiam? Será que todo mundo estava vendo e ninguém falou nada? A desconfiança estava comendo meu coração. Eu até evitei de ir nas reuniões por um tempo, porque eu não aguentava olhar para os rostos das pessoas e ficar imaginando coisas. Mas aí, num domingo de manhã, minha mãe me chamou para sentar do lado dela no banco. Ela não falou nada, só segurou minha mão enquanto o irmão pregava. E aquele gesto, irmãos, foi como se Deus mesmo tivesse me abraçado. Porque foi ali que eu entendi. O inimigo queria me isolar. Ele queria que eu ficasse sozinha, amargurada, longe da irmandade, longe da palavra, longe da bênção. Mas Deus não ia permitir. E foi nesse dia que a irmã Lúcia, uma irmã mais velha, que sempre foi muito sábia, se aproximou de mim depois da reunião e falou assim: minha filha, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus está vendo. E Ele não vai deixar você afundar. Só não solta a mão dele não. Aquelas palavras foram como água fresca para minha alma. Porque, irmãos, às vezes a gente acha que está sozinho, mas Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos lembrar que não tá. E foi assim que eu comecei a entender que mesmo machucada eu não podia ficar parada. Porque a vida continua, e Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu não podia deixar que o que um homem fez, ou deixou de fazer, definisse o resto da minha história. Então eu comecei a pedir a Deus: Senhor, se for da tua vontade, me mostra o que o Senhor quer que eu faça agora. Porque eu não quero ficar presa nesse passado. E sabe o que aconteceu? Deus começou a me dar paz. Não foi do dia para a noite, não. Teve noite que eu chorava até dormir, teve dia que eu acordava com o coração apertado. Mas, aos poucos, Deus foi sarando as feridas. E hoje, irmãos, eu posso dizer, eu não sou mais a mesma. Não porque eu seja forte, mas porque Deus é fiel. Ele não deixou que eu me perdesse no caminho. E tem mais uma coisa que eu aprendi nisso tudo: a gente não pode guardar rancor. Porque rancor é como um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E quem sofre somos nós. Então, eu orei por ele. Não foi fácil não. Teve dia que eu falava com Deus: Senhor, eu não consigo perdoar. E Deus, na sua bondade, ia trabalhando no meu coração. Até que um dia eu consegui dizer: Deus, eu entrego ele nas tuas mãos. Não é mais minha luta. É tua. E hoje, irmãos, eu tô em paz. Não porque tudo tá resolvido, não porque a dor sumiu, porque tem coisa que marca a gente para sempre. Mas porque eu sei que Deus está no controle. E se Ele permitiu que eu passasse por isso, é porque Ele tem um propósito maior que eu ainda não vejo. Talvez para eu poder ajudar outra irmã que está passando pelo mesmo. Talvez para eu aprender a depender mais dele. Não sei. Mas eu confio. Então, se você está lendo isso e está com o coração partido, se você está se sentindo traído, abandonado, sem saída, eu quero te dizer: não desista. Não deixe que o inimigo te convença que você não tem mais jeito. Porque Deus não desiste da gente. Ele está ali do teu lado, mesmo que você não sinta. E um dia, você vai olhar para trás e vai ver que no meio da tempestade, Ele estava te segurando. E para finalizar, irmãos, eu quero deixar um versículo que Deus colocou no meu coração nessa caminhada. Esqueça o que ficou para trás e avance para o que está à frente. Filipenses 3:13. Não é fácil não. Tem dia que a gente quer voltar, quer revirar as coisas, quer entender o porquê. Mas Deus não quer que a gente fique preso no ontem. Ele quer que a gente confie nele hoje, para que a gente possa ter um amanhã melhor. Então, levanta a cabeça, irmão. Levanta a cabeça, irmã. Deus não te abandonou. E se você ainda não viu a saída, é porque você está no meio do caminho. Mas a luz vai chegar. Porque Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. 1 João 1:5. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure, que Ele sarar, que Ele dê forças para quem está fraco. E que a gente nunca esqueça, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades do mal. Efésios 6:12. Então se firma na palavra, se apega em Deus, e não solta a mão dele por nada. A paz de Deus, irmãos. Que Ele nos guarde na sua santa presença. E se você precisa de oração, é só pedir. A gente tá aqui para interceder uns pelos outros, porque a irmandade é assim: quando um chorar, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram. 1 Coríntios 12:26. Amém? Amém. Se esse testemunho te edificou, deixa um glória a Deus nos comentários. Compartilha com quem precisa ouvir essa palavra. E se você está passando por uma prova, escreve aqui que a gente ora por você. Deus é fiel. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil não. Teve noite que eu chorava até não ter mais lágrimas, teve dia que eu olhava no espelho e não reconhecia mais a mulher que eu era. Mas sabe o que me segurou?
A certeza de que Deus não tinha me abandonado. Porque quando a gente tá no fundo do poço, e parece que não tem mais saída, é ali que a mão dele aparece. Não do jeito que a gente quer, não na hora que a gente acha que deve ser, mas no tempo dele que é perfeito. Eu lembro que uma irmã da comum, uma irmã mais velha, que já tinha passado por muitas lutas, me falou assim: filha, Deus não tira a prova, mas Ele dá a graça pra gente suportar. E foi isso que eu senti. Não foi que a dor sumiu de uma hora para outra, não foi que as lembranças deixaram de doer, mas Deus me deu força para seguir, porque a gente não pode parar no meio do caminho. A gente tem que continuar, mesmo que seja um passo de cada vez. E foi nesse tempo que eu comecei a entender uma coisa: Deus não quer a gente só orando por livramento, Ele quer a gente aprendendo com a prova. Porque é na hora do sofrimento que a gente cresce. É quando a gente tá quebrado que Deus pode nos moldar do jeito que Ele quer. Eu pensava que o meu casamento era o meu tudo, que sem ele eu não ia conseguir viver. Mas Deus me mostrou que o meu tudo é nele. Que a minha identidade não estava no ser esposa, mas no ser filha de Deus. Claro que teve gente que falou, teve gente que julgou. Teve até irmão que veio me dizer: Júlia, você não tentou o suficiente, você não orou bastante. Mas sabe o que eu respondi? Irmão, eu orei até não ter mais voz. Eu lutei até não ter mais forças. Mas Deus sabe de todas as coisas. E se Ele permitiu que isso acabasse, é porque tem algo melhor para mim. Porque a gente não pode viver para agradar os homens, a gente tem que viver para agradar a Deus. E se a gente está fazendo a vontade dele, ninguém pode nos condenar. E foi aí que eu comecei a enxergar as bênçãos que Deus tinha para mim. Porque mesmo no meio da tempestade, Ele estava trabalhando. Os meus pais me acolheram de volta, a Irmandade me deu apoio, e pouco a pouco, Deus foi restaurando a minha paz. Eu comecei a servir mais na obra, a ajudar nas reuniões de jovens, a visitar as irmãs doentes. Porque quando a gente tá quebrado, a gente entende melhor a dor do outro. E foi nessa hora que Deus usou a minha história para abençoar outras pessoas. Teve uma irmã, a Ana, que estava passando por uma situação parecida. O marido dela estava se afastando da comum, estava saindo com más companhias, e ela não sabia o que fazer. Um dia, ela veio chorando para mim e falou: Júlia, eu não aguento mais. Eu não quero ser igual a você. Eu não quero que o meu casamento acabe. Eu olhei nos olhos dela e falei: irmã, não é sobre o casamento acabar ou não. É sobre você fazer a vontade de Deus. Se o seu marido quiser voltar, que volte para Deus primeiro. Porque um lar sem Deus não segura. Mas se ele não voltar, Deus vai te sustentar. Porque Ele é fiel. E sabe o que aconteceu? Essa irmã começou a orar de verdade, começou a jejuar, e o marido dela, depois de um tempo, voltou arrependido. Não foi fácil, mas Deus restaurou. Isso me ensinou uma coisa: a gente não pode desistir de interceder pelos nossos. Mesmo quando parece que não tem mais jeito, Deus pode mudar a história. Mas a gente tem que estar firme, tem que estar orando, tem que estar confiante de que Deus ouve e responde. E hoje, irmãos, eu posso dizer que estou em paz. Não é uma paz que veio do nada, não é uma paz que veio porque tudo está resolvido. É uma paz que veio porque eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Porque eu aprendi que a felicidade não depende das circunstâncias, depende de onde a gente coloca a nossa confiança. E a minha confiança está em aquele que nunca falha. Eu ainda oro pelo meu ex-marido. Não com raiva, não com amargura, mas com amor. Porque Deus me libertou desse sentimento ruim. Eu oro para que ele encontre a Deus de verdade, para que ele tenha um coração arrependido, porque eu não quero que ele se perca. Porque a gente não pode desejar o mal para ninguém, mesmo para quem nos fez mal. A gente tem que perdoar, como Deus nos perdoou. E para quem está ouvindo isso hoje e está pensando: mas e eu, Júlia? Como é que eu faço para seguir em frente? Eu vou te dizer: um dia de cada vez. Não adianta a gente querer pular as etapas, não adianta a gente querer que a dor suma de uma hora para outra. O que a gente tem que fazer é confiar que Deus está no controle. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas lágrimas, e Ele não vai deixar a gente cair. Eu lembro de um salmo que me confortou muito nesse tempo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Nada, irmãos. Nem paz, nem força, nem direção. Porque quando a gente está com Deus, a gente tem tudo. Mesmo que a gente não tenha nada, a gente tem Ele. E isso é suficiente. Então, se você está passando por uma prova hoje, se você está sentindo que não aguenta mais, eu quero te dizer: Deus não te abandonou. Pode ser que você não esteja ouvindo a voz dele agora, pode ser que você não esteja vendo a saída, mas ele está ali. E quando menos você esperar, ele vai te surpreender. Porque Deus é assim, ele age quando a gente menos espera, mas sempre no tempo certo. E para fechar, eu quero deixar uma palavra para você: não desista.
Não desista de orar, não desista de crer, não desista de buscar a Deus. Porque a vitória não vem para quem desiste, vem para quem persiste. E quando a vitória chegar, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada oração valeu a pena, porque Deus estava comigo o tempo todo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure os corações feridos, que Ele dê força para quem está fraco, e que Ele nos ensine a confiar em Ele em todas as coisas. Porque no final das contas, a gente não precisa entender os caminhos dele, a gente só precisa acreditar que Ele sabe o que está fazendo. A paz de Deus, irmãos. Que Ele nos guarde na sua santa presença. E se você precisa de uma palavra de ânimo, se você precisa que alguém ore por você, é só falar. A gente tá aqui para isso, para ser família, para se apoiar, para levar a carga uns dos outros. Glória a Deus. Amém? Amém. Se esse testemunho tocou o seu coração, deixa um Deus é fiel nos comentários. Compartilha com quem precisa ouvir essa palavra de esperança. E se você tá passando por uma luta, escreve aqui que a Irmandade vai orar por você. Porque ninguém precisa carregar o fardo sozinho. Deus abençoe.